Amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas. Dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio. Enternecerá os corações mais duros, mais refratários. Palavras de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Está na página 369. E a todos, as nossas bênçãos que rogamos ao Mestre Jesus para que cada um ouvinte, onde esteja, seja iluminado e amparado nesses momentos. Hoje nós queremos lembrar e dar a nossa homenagem, hoje 5 de maio, ao médium baiano Divaldo Pereira Franco, completando 93 anos de idade. Homem que abraçou o lema caridade e fez-se homem-luz em dedicação e devotamento a Jesus. Então, o programa Jesus Espiritismo em Movimento, sobre a responsabilidade do Grupo Espírita Chico Xavier, deixa a homenagem a Divaldo Pereira Franco, que está de aniversário hoje, 5 de maio, completando 93 anos de idade. E hoje, para nossa reflexão, nós vamos trazer do Evangelho segundo o Espiritismo um assunto que nos fala no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo, fora da caridade não há salvação, nós temos o subtítulo que iremos conversar, que é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Então nós vamos observar o que a doutrina espírita nos traz em relação a esses dois pontos e colocando ao lado desses dois pontos o tema que nos traz como caridade não há salvação sem ela. E o Evangelho nos diz o seguinte: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal, sobre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusiva e absoluta. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, mantém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade. Fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei da igualdade diante do túmulo, o separa mesmo no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e também da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros.
Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem retorno. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não se pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de a possuir inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não a poderia pretender, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo qualquer que seja a sua crença, conquanto que se observe a lei de Deus. Não diz fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade. Também não diz fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Fora da caridade não há salvação, essa máxima está contido os destinos dos homens sobre a terra e também sobre os céus. Na terra, porque é a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzir a terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravado no coração daquele a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós o reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, meus amigos, de compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará do mal e de fazer também o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa.
É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então, entre essas posições e itens que o Evangelho nos traz, fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. Pontos fundamentais, como o bom senso e a razão condiz com essa afirmativa do Evangelho. Quando alguém sofre acidente grave em via pública, se pergunta qual a religião que pertence para prestar socorro? Ou então, em uma enchente ou um vendaval, se pergunta qual tua religião, quais são as suas verdades antes de prestar auxílio? Ou então, quando acontece uma epidemia, terremoto ou outras formas de dores coletivas, é perguntada a que igreja pertence, frequenta, antes de prestar-lhe ajuda? Então, esses questionamentos vêm nos dizer exatamente o que o Evangelho nos está afirmando. Que a caridade é a senda única para a salvação. E Deus é soberanamente justo e bom. Então, nesse ponto, a gente já pode perceber que essa situação em que nos traz o Evangelho, nos colocando que acima de tudo está a ação do bem, a ação da caridade, sem importar-se a que crença ela pertence. Deus é soberanamente bom e justo. Para o Eterno que dirige o universo através de suas leis, não há privilégio. Não há nenhum privilégio. Todos os seus filhos cumprem o mesmo caminho, saem do mesmo ponto para ir para o mesmo destino. E todas as potencialidades que há em todas as criaturas de Deus. Então Deus criou o homem simples e ignorante, mas todos com as mesmas possibilidades. E dessa forma, quando ele nos traz que é dirigido o universo através de suas leis, não havendo privilégio, é amor absoluto. Deus é esse amor absoluto, que nós ainda desconhecemos, e o seu Filho, que vieste à Terra para nos ensinar, para implantar o reino de Deus no coração dos homens, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, esses pontos vai nos dizer que Jesus jamais falou e mencionou uma igreja ou uma verdade simples, porque ele é a própria verdade. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele deixou bem claro que o bem e a caridade é o caminho único de realizar-se para conquistar a salvação. O que nós necessitamos é tornar-nos homens de bem, e o homem de bem vai nos ensinar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. É quando esse homem interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Esses fundamentos que nos é dado para aprendermos com Jesus, que viveu em uno com o Pai, porque ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim.
Então, quando se tem fé em Deus, quando nós temos fé na sua bondade, em sua justiça e na sua sabedoria, nós temos que compreendermos que tudo que acontece está sob o comando de Deus, está sob o seu domínio, porque Ele é a sabedoria absoluta. E se Ele é soberanamente justo e bom, tudo que nos acontece, ou tudo que acontece no planeta ou no universo, tudo tem uma razão de ser, porque Ele é justo. E justo há de ser os fatos que acontecem. Se Ele é bondade soberana, é porque o amor prevalece em todas as suas leis. Então nós sabemos que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e quando nós entendemos isso, nós aceitamos sem murmurar, porque nós sabemos que Ele é bom. E quando o homem busca ser um homem de bem, ele passa também a ser bom, humano e benevolente para com todo o mundo, sem exceção de raça nem de crença, porque vê irmãos em todos os homens. Esses e outros pontos aqui mencionados requerem especial atenção, com anterior a qualquer julgamento ou repreensões. O que nós estamos costumeiramente a fazer. Ah, não é da minha religião, então esse ainda não aceitou Cristo. Ah, ele não tem a verdade, porque a verdade está comigo. E muitas vezes a verdade fere. Então nós aprendemos a ter, diante dessa necessidade de que a compreensão da bondade, da justiça e da sabedoria divina está acima de todas nossas qualquer julgamentos e repreensões que podemos fazer. Então a doutrina espírita, por essas e outras razões, respeita a todos os credos e nos ensina que a religião que faz o homem melhor está no caminho certo, no caminho do bem. Então é fazermos com que o homem se melhora, que ele passa a viver a sua vida na busca de praticar a caridade e renovar seus sentimentos, de modificar toda a sua estrutura para que em seu coração, em seu sentimento, nasça Jesus. E Jesus, ele é o exemplo puro, ele é o nosso caminho que vai nos conduzir ao Pai. Por essa razão que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E dessa forma ele também nos diz que é para ir a ele, que é o caminho para chegar ao Pai. Então, para que a gente compreenda que na necessidade que temos de não julgarmos, ou especialmente de não tratarmos os nossos semelhantes diferente porque não usam ou porque não estão vivendo na mesma igreja que nós, ou porque não aceitou uma denominação e vive em outra, mas Deus não perguntará qual é a tua religião, qual o teu status, qual foi a tua autoridade. Perguntará que tu fizeste de bem, que tu fez de bom, qual é a tua caridade, qual o homem que tu se tornaste, homem de bem. E o Evangelho vai nos dizer aqui,
no capítulo 17, algumas características do homem de bem. E esse homem de bem nos diz que respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança um anátema àqueles que não pensam como ele. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Então é essa a nossa mensagem que trazemos para essa noite do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, que trata sobre fora da caridade não há salvação, no subitem, o que nos fala sobre fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e de contraponto nos dizendo que fora da caridade não há salvação. Essas excelências para refletirmos em torno do assunto e especialmente do momento em que nós vivemos, de mudanças necessárias que precisamos realizar. Nós vamos trazer novamente a informação que a partir da próxima semana estaremos apresentando o programa Jesus, Espiritismo em Movimento em novo horário, um pouco mais cedo, às 20 horas. O programa irá das 20 até as 20h30. Então, na próxima terça-feira, o programa Jesus, Espiritismo em Movimento. E lembramos que o Grupo Espírita Chico Xavier, que está localizado na rua Marechal Deodoro 1343, no bairro Missões, aqui em Santo Ângelo, ainda se encontra com suas atividades suspensas e aguardamos as orientações das autoridades da saúde e também da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Assim que nós retornarmos, nós informaremos a todos as atividades que lá são realizadas todas as segunda-feira e às sexta-feira às 19h30. Mas no momento elas se encontram ainda suspensas. Então, para nós encerrarmos, deixarmos o nosso boa noite de muita paz, de muita luz a todos os nossos ouvintes, que tenhamos diariamente pensamentos positivos e sabermos que Deus está no comando. Ele é o Criador. Ele tira aquilo que é necessário para a renovação, para a transformação do homem, para a perfeição. Então é essa a nossa caminhada. E deixamos a nossa homenagem, hoje 5 de maio, ao médium baiano Divaldo Pereira Franco, que está completando 93 anos de idade. E a todos os nossos ouvintes, da mesma forma, muitas alegrias e muita paz.